Doutor Antenor já aceitou aí o Peraí, convite. Aline, deixa eu só virar aqui. Sandro, aí, Pronto. certinho. Tudo bem? Boa noite, Aline. Boa noite, boa noite. Como eu te falei, né, o pessoal vai entrando aí aos Sim, poucos. Hoje a conversa é com o meu médico, que vai ter toda a propriedade para falar sobre vários assuntos aí que, nossa, como chove perguntas para mim. E por isso que eu te fiz esse convite, né? Que é muito importante levar essa conscientização e essa informação, porque o que eu vejo de pessoas desinformadas é assim drástico. Então, é. assim, só para fazer um início do meu histórico, eu sofro com enxaqueca desde os 13 anos, então tem 24 anos que eu tenho enxaqueca. Elas começaram a ficar severas aos 18, como você sabe. E daí elas começaram a ficar muito severas mesmo, ao ponto de eu ter enxaqueca todos os dias. Então eu tomava triptanos todos os dias e eu ia para a emergência também todas as semanas. Então, às vezes, mais de uma vez para a semana. Até eu te conhecer, eu passei por centenas de consultórios de médicos renomados em Brasília, neurologistas, clínicos gerais, endócrinos, fisioterapeuta, tudo que você imaginar eu tentei nesta vida para descobrir o porquê que eu tinha tanta enxaqueca, com tanta frequência, com tanta dor. E aí até eu te conhecer por uma indicação, feliz indicação essa, né, que eu indico também para todas as pessoas que me perguntam. Obrigado Porque pela você foi, confiança. porque você foi o primeiro médico que não quis me tratar somente da forma medicamentosa. Porque o que a gente mais diz para vocês, talvez, aliás, a gente nem diz, a gente diz uns para os outros. Que a gente observa é que quando a gente entra num consultório médico, a maioria dos médicos, eles só querem passar medicações para a gente. E aí eu fiz até uma postagem esses tempos polêmica, de assim, que parece que todo tratamento do enxaquecoso é igual. É sempre o topiramato, a amitriptilina, o propanolol, e se não tá certo, vai para 100, vai para 200, vai para 300 miligramas. E só vai, mesmo você falando, doutor, não tá ajudando, e o médico continua nisso. Então, assim, eu tenho uma opinião, claro, sobre isso. Vocês, médicos, têm outra opinião, que eu respeito demais. Mas é isso, eu queria só falar essa introdução de que eu tinha uma vida antes do doutor Antenor e hoje eu tenho uma vida após o doutor Antenor, que não só faz os tratamentos comigo, que ele vai explicar, mas também ele me conscientizou de uma forma onde eu tinha que trabalhar o meu psicológico, né, o meu emocional e me nortear em relação à Aline. Essa bolsa de medicação que você está tomando aqui, nesse bloqueio, né, venoso, não vai adiantar se você não se alimentar melhor, se você não fizer exercício com frequência, não vai adiantar. E aí foi quando eu realmente parei e falei, eu vou começar a fazer isso, e quando eu comecei a fazer isso, eu realmente notei uma diferença drástica na qualidade da minha vida. E aí, primeiramente, eu te agradeço, já te agradeci 1000 vezes por isso, né, por você, pela sua equipe, que é maravilhosa. E quero primeiro deixar você se apresentar, né, primeiro, para o pessoal saber, né, quem é você, Certo. para eu poder fazer a primeira pergunta. Tá bom. Então, vamos lá. Muito boa noite, pessoal. Eu me chamo Antenor Vieira Júnior. Sou médico. Minha formação, eu sou anestesiologista de formação. E me interessei pela dor crônica aproximadamente uns 7 anos atrás, quando eu fiz uma pós em dor em clínica no Einstein. E dentro da área de atuação de dor crônica, eu me interessei pela parte de intervenção em dor, que são procedimentos minimamente invasivos, guiados para controle de dor, né, que ajuda os pacientes que já sofrem de síndromes dolorosas há muito tempo, enfim, todo tipo de síndrome dolorosa há mais de 3 meses, que já, como o seu caso, passa por diversos profissionais e tivesse tratamento medicamentoso e não ter efeito. E os procedimentos guiados para dor servem para esses pacientes que têm o tratamento refratário, que não melhora com medicação, que não melhora com tratamento simples. E a gente pode dar o suporte da outras vias, né, de tratamento, que são os procedimentos minimamente invasivos, que aí a gente pode aprofundar mais, bloqueios, infusões, botox, radiofrequência, crioanalgesia, tem um mundo, né? A intervenção na dor é um mundo. E para enxaqueca existem
um tratamento específico também, e a gente pode aprofundar para falar mais da enxaqueca. Basicamente é isso. Sim. O interessante é ressaltar aqui que o Dr. Antenor, ele não trata só de pessoas que têm enxaqueca, né? Eu sei que você É, trata de várias outras, né, outras condições, né, outras todo causas. tipo. Desde fascite plantar crônica, passando por neuralgia pós-herpética, endometriose, nevralgia de trigêmeo, tudo quanto é síndrome dolorosa, que é refratária, que geralmente o paciente chega para a gente, como você narrou bem mesmo, o paciente com a pilha de exames, já passou por mais de 4, 5 profissionais, já não sabe mais o que fazer, e aí recorre ao tratamento. A gente tenta dar um pouco de qualidade de vida a esses pacientes. Sim, consegue. Nossa, como Uhum, consegue. A primeira pergunta que eu queria te fazer, doutor Antenor, é a sim. seguinte. O senhor atua com a medicina intervencionista da dor. Uhum. Para quem não conhece, até eu, né, posso dizer isso há um tempo atrás, não conhecia. Você poderia explicar o que isso significa na prática e para quais pacientes essa abordagem é indicada? Certo. Assim, em Brasília, agora está tendo mais profissionais, teve um boom, um crescimento, né, uma expansão de cursos, de pós-graduação, enfim. Em São Paulo já é estabelecido há muito tempo, nos Estados Unidos, que nada mais é que é uma vertente do tratamento de dor visando a intervenção. O que é intervenção? É você tratar onde que a dor está incomodando o paciente. Qual via dolorosa que está incomodando, estudar aquela síndrome dolorosa e intervir com um bloqueio, uma radiofrequência, para tentar, vamos dizer assim, desligar aquela via dolorosa que está hiperexcitada, que está estimulando e atrapalhando o paciente há muito tempo. Então, basicamente é isso. É um tratamento mais moderno, né? Como você bem falou, antigamente se restringia muito ao tratamento clínico, só medicação, só remédio, enfim. Então era 880, ou indicava algum tratamento mais cirúrgico para determinada síndrome dolorosa, ou medicação, fisioterapia. O tratamento intervencionista não, ele abre um leque de opções que você pode intervir, agir e ajudar o paciente de alguma forma. Entendi. É interessante porque eu converso muito até com pessoas do meu trabalho que também sofrem com muita dor. E quando eu falo assim, nossa, eu faço botox na cabeça, aí o pessoal olha assim, falando, hã? Tipo, como assim? É, Mas eu consigo fazer na clínica de estética ou não? né, é, Clínica de estética não, tem que ser com um é, profissional de é porque saúde. é famoso pela estética, né? Mas assim, a toxina botulínica tem propriedades sensacionais para várias síndromes dolorosas, não só para enxaqueca, para dor neuropática, pode ser bem útil. Ah, que legal. Bom, a minha segunda pergunta é a seguinte, né? A medicina intervencionista da dor parece um campo muito promissor para casos de enxaqueca crônica em que os medicamentos não respondem mais, né? Eu sou um caso vivo disso. Como o senhor decide quando é o momento certo de partir para essas intervenções e quais seriam elas? Assim, a Você gente poderia faz até uma dar como exemplo, se você quiser, sim, em algum sim, sim. momento. O seu caso específico é o seguinte, né, Aline? A gente faz uma análise do perfil do paciente que chega para a gente. Uma primeira consulta num ambulatório de dor crônica, você não pode ter menos do que 45 minutos. Você tem que fazer o inventário completo do que o paciente já tratou, do que já usou, enfim. E baseado nisso, você vai decidir qual o método você vai usar. Se você vai usar bloqueio com toxina botulínica, se você vai fazer um tratamento com os bloqueios simpáticos, né, venosos, que são as infusões que você fez. Isso é decidido por uma palavrinha que a gente chama de sensibilização. Qual grau, qual estágio de sensibilização que o paciente está? Há quanto tempo que ele está sofrendo dor? Há quanto tempo que ele está nesse nível de sofrimento? E baseado nisso, a gente define. Porque se é um paciente que já chega, como você bem disse, já usou topiramato, já usou, enfim, uma gama de medicação e nada deu efeito e tudo, ele já tem, assim, como é que se diz? Ele já tem a indicação formal de começar um outro tipo de tratamento, que é a intervenção. Isso, só um adendo Hum. aqui. Você poderia explicar para as pessoas o que é o bloqueio simpático venoso? Pronto, vamos lá. É o seguinte, o bloqueio simpático venoso é um dos métodos que a gente usa não para tratar somente a enxaqueca, é para tratar todo tipo de paciente que sofre com dor crônica. O que é a dor crônica? A dor crônica é aquela síndrome dolorosa que tem aquele estímulo repetitivo
por mais de 3 meses. Então, pacientes com mais de 3 meses, ele tem um nível que a gente chama de sensibilização, que é o seguinte: existem principalmente dois neurotransmissorezinhos na cabeça da gente, que é a noradrenalina e a serotonina, que eles agem como um filtro de dor. Então, toda vez que o paciente vai sentindo aquela dor crônica, pode ser uma hérnia de disco, todo dia dor, todo dia dor, todo dia dor, ou você, o seu caso específico, todo dia dor de cabeça, todo dia dor de cabeça, aquilo vai gastando seu estoque de noradrenalina e serotonina, né? Então, com o tempo, o que acontece? Você vai se sensibilizando centralmente. E esse estoque de noradrenalina e serotonina, ele vai se esvaindo ao passo que você começa a ter mudanças comportamentais. A pessoa começa a adquirir um padrão de humor diferente. Ela se isola, ela evita sair, ela fica triste, ela fica chorosa, ela fica às vezes irritadiça por qualquer coisa, fica nervosa por coisas bobas, banais, que ela não ficaria em outro estado. Então, assim, a dor realmente ela muda a personalidade da pessoa, independente se é enxaqueca, se é uma nevralgia pós-herpética, se é uma endometriose com a dor pélvica crônica. Então, é uma questão importante a gente, eu costumo dizer, tentar dar um reset na dor. Então, é tentar desligar essa hiperestimulação dolorosa ali na cabeça. E o bloqueio simpático é isso. Ele é um coquetel de drogas, como lidocaína, ketamina, clonidina, magnésio, para tentar desligar essa hiperestimulação dolorosa, né? Então ele serve para, a gente costuma dizer, para dessensibilizar aquele paciente que está altamente sensibilizado em relação à dor. Assim, basicamente é isso. Não vou entrar muito no mérito, senão fica muito técnico aí, mas é basicamente isso. Entendi. Não, perfeito, ótimo. Já deu para dar uma luz aí, porque tinha umas pessoas me perguntando hoje, nossa, mas esse bloqueio ele só serve para quem tem enxaqueca, esses tratamentos que ele faz é só para enxaqueca. E eu já falei para várias pessoas hoje que não, porque tem pessoas do meu trabalho que estão elas sentem um travamento na cervical, que elas falam que não Hoje é resolve muito na comum. terapia. E aí eu já estou indicando lá, eu falei, olha, tá aqui o telefone da clínica, entre em contato. Tem até gente mandando pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou dar uma lida. Joia. Eu vou te fazer uma terceira pergunta aqui, ó. Vamos lá. Você costuma observar que hábitos do dia a dia interferem diretamente nos resultados das intervenções? O que Sem mais dúvida nenhuma. o que mais atrapalha a recuperação e a melhora do paciente? Bom, eu costumo dizer o seguinte, é uma frase famosa, né, que é do pai da medicina, que é o Hipócrates, que é um grego, né, que ele, inclusive, a gente, quando se forma em medicina, a gente faz o juramento de Hipócrates, que ele costuma falar que antes de você estipular qualquer tipo de tratamento, você tem que garantir que aqueles hábitos, aquele comportamento nocivo que levou o paciente àquilo, ele tem que tentar ser modificado de alguma forma. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Se a gente quiser um tratamento a longo prazo com melhora, mais definitivo, ou melhorar a qualidade de vida do paciente, isso tem que ser levado em conta, sim, com certeza. A sua outra pergunta, o que mais atrapalha? Se a gente for falar de enxaqueca hoje, e aí a gente entrar no mérito da enxaqueca, a gente vai ter que conversar um pouco mais aprofundado sobre isso. Hoje, Aline, eu costumo dizer para você o seguinte, a enxaqueca por si só, a maioria esmagadora dos pacientes, ela é muito episódica, muito episódica. A mulher, geralmente é uma relação de 3:1, né, 3 mulheres para cada homem que sofrem de enxaqueca, 17% de incidência no Brasil, mas a enxaqueca por si só ela é muito episódica. Período menstrual, uma crise ali, uma crise no mês, aí vai tomar medicação. Opa, perdão. Toma medicação e aí melhora, e só vai ter uma crise daqui a outro mês, não afeta a qualidade de vida, não limita o paciente propriamente dito. Existem alguns pacientes que têm uma hiperestimulação, porque a gente precisa entender o que causa a enxaqueca, né? A enxaqueca é causada é como se fosse, eu costumo dizer, se fazer uma analogia para ficar bem simples, para quem é leigo. É como se o cérebro da pessoa que sofre com enxaqueca fosse aquela palha seca, aquele mato do cerrado no meio do ano. Que de repente qualquer fagulhazinha, uma bituca de cigarro, alguma coisa, acende o fogo e começa a ter crise. São os famosos gatilhos. Você conhece muito bem, a gente sabe que você vê isso.
Pode ser cheiro, pode ser privação de sono, fome, pode ser bebida, vinho, chocolate, tomate, tem N tipo de gatilhos, né? E a gente percebe que quando a enxaqueca ela cronifica, é porque o paciente ele está suscetível ao maior número de gatilhos do que o outro, né? Então, assim, o que eu percebo hoje? Os pacientes que mais cronificam em relação à enxaqueca é que eles não têm só enxaqueca simples. Geralmente eles têm uma cefaleia, dor de cabeça mista, que é um componente enxaquecoso com um componente tensional. É um componente enxaquecoso com uma cefaleia induzida por analgésicos, que foi o seu caso. Então, existem várias coisas que corroboram para cronificar o quadro de enxaqueca. É muito difícil uma enxaqueca, ela cronificar. Claro que pode acontecer. Ela cronificar e o paciente ter várias crises todo dia ou várias crises ao mês, se não tiver algum outro componente que desencadeie o gatilho, né? E o que eu vejo mais no consultório hoje em dia é realmente esse componente tensional que acaba gerando muito gatilho, que é a compressão dos nervos gerando gatilho, ou o trapézio comprimindo o nervo occipital, ou o temporal comprimindo o zigomático temporal, aquela dor de cabeça que começa aqui depois espalha, aquela dor de cabeça que começa aqui depois espalha. Então sempre tem um gatilho associado. É muito difícil aquela dor, a enxaqueca vir num paciente muito crônico da forma clássica, latejando só de um lado, com barulho incomodando, a luz. Esse é o tipo de enxaqueca clássica. Mas ela é muito mais episódica. A cefaleia mista, a dor de cabeça combinada, ela é muito mais comum e muito mais frequente de cronificar, de se tornar uma dor crônica que está limitando a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue fazer suas atividades, porque sente crises limitantes de 2, 3 dias, 2, 3 vezes por semana, 4, 5 vezes por mês, e isso aí já tem indicação de fazer a profilaxia ou um tratamento mais adequado. Eu digo que, assim, chega a ser em torno, pelo menos no consultório que eu vejo, 80%, 90% com esse componente tensional muito forte, gerando gatilho nos pacientes. E aí você vai ver paciente que geralmente ele tem aquela contratura, a musculatura fica rígida, o pescoço, chega em casa do trabalho com o pescoço muito duro, ou doutor, eu acordei muito ruim com doer na minha TM, porque tem um componente de apertamento, de bruxismo, que é uma síndrome hipertônica, uma contratura generalizada, comprimindo os nervos e gerando gatilho. Aí desencadeia, é aquela fagulha, aquele gatilho para despertar o incêndio ali da enxaqueca, né? Aquela tempestade que é a enxaqueca. E se transforma na crise. Então, basicamente, assim, resumindo, basicamente hoje é o que a gente mais vê no consultório. Dos pacientes que cronificam, né? Porque, assim, dificilmente o paciente, Aline, que chega para mim com uma dor episódica. Ah, não, eu só tenho dor no meu período menstrual, dói 2, 3 dias, eu tomo um Sumax, melhor. Não, esse paciente não é o perfil de paciente que a gente atende. A gente atende o perfil do paciente aquele que já está em alto grau de sofrimento há muito tempo. Aquele que tá, assim, já lá com o pé na cova, assim, tipo eu, assim, né? Brincadeira. Mas tava desse jeito quando eu te procurei. O pessoal tá comentando aqui. Tensão cervical também me dá gatilho da crise. Tem muita gente. É o mais comum disparado. A tensão cervical, a tensão muscular. É o mais comum. Né? Então, e aí entra naquela questão, naquela outra pergunta que você falou, o que é mais difícil tratar? Hoje em dia, a síndrome hipertônica, a tensão, ela é muito despertada pelo aquele reflexo de luta ou fuga, a descarga adrenérgica. Então, aquele paciente que está muito aflito, muito ansioso, está sempre preocupado, está sempre correndo, meu Deus, eu tenho que fazer N coisas, eu estou preocupado amanhã, eu tenho que estar preocupado com isso, o casamento ali que eu tenho que fazer, tal, várias coisas que preocupam, geram um transtorno de ansiedade que tem uma descarga atencional muito grande e acaba sendo o principal gatilho disparado das crises de cefaleia, de dor de cabeça, de enxaqueca que eu vejo no consultório. É a incidência maior disparada. Só eu vi uma perguntinha aqui, não, porque a alimentação, num caso, assim, pelo que eu vejo em relação à cronificação, a alimentação, quando a pessoa descobre, meu gatilho é vinho, meu gatilho alimentar é chocolate, ela evita, ela consegue viver bem. O problema da tensão e da ansiedade é controlar, porque é de cima para baixo, é lá cortical, né? Então é de dentro para fora, é muito mais difícil. Sim, com certeza, com certeza.
Uma outra pergunta aqui. Hoje vemos muitas pessoas buscando alternativas integrativas, complementares ao tratamento médico. O senhor acredita que intervenções clínicas e mudanças de estilo de vida podem andar juntas? Ah, com certeza, com certeza. Eu costumo dizer até o seguinte, só a intervenção clínica, igual assim, o paciente tem indicação de fazer uma profilaxia. O que é a profilaxia? Tomar um remédio todo dia para diminuir a intensidade das crises e as frequências. Topiramato, muito usado, amitriptilina, propanolol, né? Quem sofre enxaqueca já ouviu falar sobre essas medicações. Só isso não basta, né? O importante é esse autoconhecimento. É o que você vem fazendo há um bom tempo, você está difundindo isso. É saber o que te gera gatilho, quais são os momentos de tensão, o que te gera de estresse. Então, assim, a respiração é importante, técnicas de relaxamento, meditação, né? O aspecto espiritual, religioso também é importante. Atividade física. Sem atividade física, nem adianta. Eu costumo dizer, a atividade física é até mais importante do que o medicamento. Né? A Larissa, ela me fez uma pergunta, ela fez mais cedo e ela me comentou comigo mais cedo. Ela tem enxaqueca esporádicas, mas ela tem vaso vagal. Algum dos tratamentos que você faz poderia ajudá-la de alguma forma? Ou são coisas totalmente separadas, assim? Deixa eu só entender. Quando ela tem crise de enxaqueca, ela desperta a vasovagal nela, ela passa mal, é isso? Eu não sei se eu vou ver se ela pega e me dá essa resposta agora. Porque Aham, hoje pela manhã ela comentou comigo assim. Ela, Aline, é. eu tenho enxaqueca esporádica, nem chega perto das que você Sim, tinha, sim. mas eu tenho vaso vagal. Mas eu acho que por ela ter feito essa pergunta para mim, eu acho Uhum. que tem alguma relação, sim. O vasovagal geralmente é uma condição do sistema nervoso autônomo que ele não consegue controlar a alteração do nível de pressão da pessoa. A pessoa está sentada, já aconteceu, todo mundo já aconteceu isso. Você está deitado vendo um filme muito tempo, de repente você levanta e fica tonto. A Sim. vasovagal é isso piorado, né? É quando a pessoa tem isso piorado, porque o sistema nervoso acontece muito mais em mulheres jovens, e o que de tratamento a gente pode ter para melhorar a questão do vasovagal? O número um é a hidratação, disparado. Então tem que ter uma. Opa, caiu de novo. Tem que ter uma boa hidratação, né? Tem que ter uma hidratação vigorosa em períodos que você sabe que vai ter vasovagal. Acontece muito em shows, ou ambiente com muito tumulto, ou a paciente fica muito ansiosa, aí pode desencadear uma crise vasovagal. Então, a hidratação é fundamental. A paciente está sempre hidratada para diminuir os sintomas. Quanto mais hidratado, mais líquido dentro dos vasos, melhor a questão. O sistema nervoso consegue controlar mais essa variação de pressão sem o paciente sentir. Nossa, que legal. Eu não É. sabia disso. Eu vou conversar com ela sobre Uhum. isso. A minha mãe tem vaso vagal também. Eu vou conversar com ela. É, Até porque é uma pessoa que não bebe água de jeito nenhum. então, Vou quem tem falar vaso com ela. vagal tem que estar com aquelas garrafinhas o tempo todo debaixo do braço, de água, sempre. Uhum. Muito interessante saber disso. É. Vou aproveitar para fazer outra pergunta aqui, ó. Existe algum tipo de paciente que o senhor sente que responde melhor ao tratamento, não só do ponto de vista físico, mas comportamental? Sim. Sim. Então, aí entra muito numa questão que é uma interseção entre a parte mental e a parte física, né? Se o paciente se conscientizar o que ele tem que fazer, e ele, assim, porque tem pacientes e pacientes. Tem paciente que ele acha que vai existir uma pílula mágica que vai resolver o problema, ou que aquele bloqueio a toxina vai resolver o problema pro resto da vida. Não é isso. Você sabe muito bem e você se conscientizou, você desenvolveu um autoconhecimento sobre o seu problema e conseguiu combater melhor isso do que muito paciente que eu tenho. Então, o que é mais difícil para o paciente é ele conscientizar que ele tem que ser mais proativo em relação ao tratamento dele. Atividade física, higiene do sono, técnicas de relaxamento, controle de ansiedade, enfim, esse tipo de coisa. Aham. Então, tem muito paciente que não consegue ver essa relação. Ah, mas será que é a minha ansiedade mesmo que desencadeia tudo isso? E no fundo é. Uhum. Até porque vira um ciclo, vira uma bola de Exatamente. neve, porque a pessoa Exatamente.
sente dor todos os dias, ela vai ficar ansiosa em algum momento, Uhum. ela vai acabar em algum momento tendo um episódio de depressão, e Isso, aí isso. só piora e... Então, aí o papel da gente, né, no tratamento intervencionista, e eu acho que não tem que ser só a intervenção visando só o bloqueio, tem que ser essa visão holística do paciente como um todo. O que que ele está fazendo, qual o perfil dele, se faz atividade, se não faz, se é sedentário ou não. É quebrar esse ciclo e aí resetar esse sistema de dor com os bloqueios, com a toxina, enfim, com um bloqueio venoso simpático e conscientizar o paciente que para ter durabilidade do tratamento, ele precisa mudar os hábitos e o comportamento. Eu acho que isso é fundamental. Então, voltando àquela outra pergunta que você tem que unir as duas coisas juntas. Se não tiver casadinho, você não tem um tratamento efetivo. Uhum. Sim, sim, não, com certeza. Deixa eu ver aqui. Como deixa eu estar no paciente. Essa pergunta aqui, ó, como o senhor enxerga o papel da autonomia do paciente? Não, acho que essa eu já fiz. Essa daqui, ó. A dor crônica pode afetar profundamente, obviamente, a saúde mental. Na sua prática, como é que o senhor lida com esse aspecto emocional e psicológico dos seus pacientes? Eu posso até perguntar assim, se você vê que o teu paciente é extremamente resistente em melhorar nisso que você tá, nessa tecla que você tá batendo o tempo Eu inteiro, tenho que você bateu alguns. comigo o tempo inteiro, assim. Graças a Deus é minoria, mas eu tenho alguns. É, Eu tenho que bom alguns. que é minoria, né? É a Porque, minoria. que Mas bom. geralmente, o que eu vejo na prática? E pelo menos os pacientes que chegam para mim têm esse componente tensional como gatilho quase persistente. Então, todo dia, aquela contratura começa sempre com a contratura no pescoço, ou uma dor aqui em volta da TM, ou uma dor aqui temporal, e aí começa o gatilho. É muito difícil você ver um paciente com dor de cabeça, cefaleia refratária. O que é refratária? Que não melhora com nada. Aquele paciente que já toma Sumax, doutor, fui no pronto-socorro umas 2 vezes esse mês, fiz tramal na veia, fiz tudo e minha dor de cabeça não melhora. Pode investigar que tem um componente de contratura, de compressão neural relacionada ao gatilho. Se investigar, você vai ver que tem esse. Só o que gera a contratura muscular e a tensão? O estresse, a ansiedade. Então, se você não trabalhar a fonte, a causa-fonte, eu costumo dizer, fazer essa analogia. Né? A gente trata o paciente, faz o bloqueio, faz a infusão, reseta, desliga ele como um todo. É a mesma coisa que eu estar com um fogão ligado, eu vou lá e sopro o fogão. Soprei, apaguei a chama. Só que o gás está ligado. Ela liga de novo. É só ele voltar para o dia a dia dele que ele vai voltar os fatores estressantes e voltar a ter crise novamente. Então, assim, tem paciente que assimila isso bem e consegue ficar, paciente que tem crises quase diárias, consegue ficar 6, 8 meses com controle de dor adequado, sem estar tendo que usar analgésico com recorrência. E tem outros que, com 2 meses, já volta tudo, doutor, não funcionou, tô com dor, aí você vai investigar, é aquele paciente que é uma pilha de nervo, é um paciente, por exemplo, que eu tenho que é um policial, ele tá, a outra paciente que é uma dona de farmácia, que está sempre estressada, então, enfim, tem esse componente que a gente não, a gente tenta, a gente mostra o que é, mas mudar tem que ser de dentro para fora, não tem jeito. Sim, sim, não, eu tomei total essa consciência com o Exato. passar das consultas e, né, das infusões, dos tratamentos que a gente ia fazendo. Até que você falava assim, ó, pode ser que com esse botox aqui, o bloqueio que eu tô fazendo agora, pode durar, porque eu te perguntei, né? Dura quanto tempo, né? E você falou, ó, é de paciente para paciente. Pode ser que para você paciente. 5 meses, pode durar 8, mas pode durar 1 ano, mas pode durar 2. Porque se você Exato. continuar no seu pico estressante de vida, louco, sem fazer exercício, comendo todos os gatilhos que eu falo que o interesse da pessoa é ela fazer o rastreamento dos gatilhos dela. Dormindo todo dia, meia-noite, 1 hora da manhã, não vai melhorar, não adianta. Tem que ter uma higiene de sono. Eu tô até aqui parando aqui para ler um pouquinho os comentários, né? À vontade.
A terapia com psicólogos pode ajudar nesse processo? Muito, muito, muito. Já é uma coisa estabelecida, comprovada. Como você mesmo falou, né? Essa porção mais que você fala integrativa, a gente vê dentro do tratamento de medicina da dor, é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. Então tem que ter uma parte fisioterápica, de atividade física, de alongamento muscular, a parte física. Tem que ter a parte mental. E na linha de psicologia, o que tem mais comprovada eficiência é a linha da terapia cognitivo-comportamental, que é o psicólogo fazer o tratamento de mudança de percepção de vida. Você tem que encarar as coisas de um modo diferente. Diferente do que levou você a chegar naquela situação. Então, isso é muito importante. E a parte do tratamento da dor. Medicação, intervenção, bloqueios. Então, essas três coisas têm que estar bem alinhadinhas. Uma só uma só, e as outras não rodando direitinho, não funciona. Não vai muito longe, não. A Vera, que é minha mãe, inclusive, comentou aqui, ó. Eu tenho vasovagal vasoplégica. Acho que é isso. Faço acompanhamento com um beta-bloqueador. Você acha que, no caso dela, só ela fazer isso ou não, dona Vera? Você tem que começar a beber água. Exatamente. Fale, doutor, para ela. Fale para ela. Tem que começar a beber água, dona Vera. Tem que ser pelo menos 4 a 5 litros de água por dia. Quem tem vaso vagal tem que se hidratar mais do que quem não tem. Isso é básico. Tem muita gente aqui dizendo coisa de gatilho, né? De sensibilidade à luz pela manhã. Isso acontece, isso é frequente. Mas, assim, esses gatilhos que são mais relacionados ao ambiente, que eu costumo dizer que é de fora para dentro, que são externos, cheiro, luz, como é que se diz? Alimentação. Se você vê na prática, eles são mais simples de tratar, entendeu? Sim. Eles são mais episódicos. Você resolve com uma medicação, evitando. Dificilmente uma paciente que tem um gatilho específico desse, ela vai ter crise diária por conta disso. Dificilmente. Eu tô vendo aqui uma que falou mais cedo sobre a má alimentação, né? Que ela sabe que é o maior gatilho dela. Que ela sofre exatamente com esses que você acabou de falar, muita luz, muito barulho. E são coisas que a gente convive, não tem como, a gente tem que como na vida, né? Tem paciente ali que ficou sem almoçar um dia à noite, ele tá com crise, com o quarto fechado, dor de cabeça. Se eu ficar 3 horas sem comer, enxaqueca. Então, eu já tenho todo um rastreamento que eu fiz na minha vida. Assim, Aline, você tem que levar marmita, você... Esse é o melhor caminho. Rastrear, né? Você descobrir gatilho. Isso. O que é gatilho para mim não necessariamente é gatilho para todo mundo que tem enxaqueca, né? Exatamente. Eu tô olhando aqui a hora, tá 8h30, acho que a gente ainda pode até entrar um pouquinho nesse assunto. Porque, assim, tem umas pessoas que queriam falar sobre medicação. E medicação é uma coisa que eu não gosto nem de abordar nos meus vídeos que eu faço, nas coisas que eu faço nas redes sociais, porque eu não sou médica. Posso falar sobre o que eu tomo em cima do que você me passa para mim, é descrito pelo meu médico. Mas nós que temos enxaqueca, sabemos que as medicações que mais são utilizadas para enxaqueca são os triptanos. E aí, eu vejo muita gente insistindo em umas medicações que eu queria ouvir agora do senhor se realmente são medicações erradas. Por exemplo, como encharque, Cefalive, a própria, sei lá, Anador, umas medicações assim, que eu falo, a pessoa ela tem o diagnóstico já da enxaqueca e ela insiste nessas medicações. Sim. E aí eu acredito que eu penso assim, cara, você deve estar continuando com essas enxaquecas frequentes porque você está primeiro tomando o SOS. Aliás, o SOS não, a medicação para cortar a crise já é errado, né? Então... Na verdade, o que acontece? É a falsa impressão que você tem... minha dor não melhorou, tem que tomar outro remédio. Minha dor não melhorou, tem que tomar mais uma dose. Minha dor não melhorou. E isso induz aquela famosa cefaleia, dor de cabeça, induzida por analgésicos. Muitas vezes você tem que usar... O paciente acaba usando 3, 4 Sumax, Naramig por semana, né? Com o tempo, e às vezes melhora relativamente, dá um certo conforto pro paciente, porque melhora, e ele fala, não, eu melhorei um pouco. Então toda vez que já começar a querer piorar, eu vou lá e tomo.
Só que você tem um efeito cascata ruim. Com o tempo, esses mesmos analgésicos que não pode relativamente te ajudar, ele piora. Ele gera um feedback negativo e ele induz mais dor de cabeça com o tempo. E é como um ciclo também. Aí você vai usando cada vez mais. Isso não acontece só com os triptanos, com os ergotamínicos, não. Analgésico comum, paracetamol, dipirona, né? Então, claro que assim, essas outras classes de medicação destinadas específicas para enxaqueca, eles causam mais cefaleia, dor de cabeça induzida por analgésico do que um paracetamol ou uma dipirona. Mas o paracetamol e dipirona também causa. Então, se você está tomando 3 vezes por dia uma dipirona de 1 grama há mais de 2 semanas, com certeza você vai ter dor de cabeça induzida por analgésico. E é aquela coisa que a gente falou, só a enxaqueca pura é muito difícil cronificar. Ela pode cronificar, ela cronifica. Mas quando ela tem um componente misto, pela indução dos analgésicos, é pior ainda, é muito mais difícil de tratar, né? Tem gente ao ponto que tem que, não sei se chegou no seu estágio, eu acho que você me mencionou isso uma vez, de ter que internar, fazer pulsoterapia com corticoide, né, na veia, interna, até em UTI, por causa de cefaleia induzida por analgésico. Uma técnica que eu tenho usado hoje em dia, quando a minha enxaqueca começa, que a gente sabe exatamente quando ela está começando, que a minha é sempre nas têmporas, como eu te falei, né? Eu tento fazer um ritual, assim, quando eu estou em casa, eu consigo fazer esse ritual. Então, eu tomo um chá em específico, que sempre tem gengibre, que é um anti-inflamatório natural. Eu fico deitada no escuro, eu coloco a máscara, né, de enxaqueca, né, atrelada. Eu faço... Ela relaxa. Eu faço os exercícios de respiração, fico uns 5 minutos fazendo ele lá. Eu tento um bom tempo para ver se ela cede sem eu ter que usar alguma medicação. Mas caso eu esteja em algum período pré-menstrual, eu sei que só aquilo não vai ser necessário. Vai ser necessário. E aí eu vou pela cadeia da hierárquica da medicação, né? Eu vou mais tranquilos e vou subindo, né? Até ver se vai ter uma necessidade ou não de ir para uma emergência ou de usar uma medicação, né, mais forte, né? Das que eu tenho do OPOS, que você mesmo me prescreveu. Mas o que eu vejo hoje em dia é que realmente as pessoas que têm enxaqueca estão muito desorientadas nessa parte da medicação e na parte desses próprios tratamentos que você faz. Porque quando eu comento que eu faço isso, não só no meu ambiente de trabalho, mas nas redes sociais, muitas pessoas falam, que tratamento é esse, assim? Porque todo o tratamento que eu conheço é com topiramato, o tratamento que eu conheço. Pessoas não importa a idade, se ela tem 18 ou se ela tem 70, 60, a mulher, a maioria das vezes é mulher, né? Elas sempre me relatam que estão fazendo sempre a mesma coisa, tomando medicação. Hoje e eu dia tem meio preocupante, assim, né? Porque sim. Hoje em dia tem tratamentos mais modernos também, né? Os anticorpos monoclonais, o Engalit, o Ajov também, mas são muito caros, né? Eles ajudam, geralmente eles seguram o paciente até por um mês e pouco em relação à dor. Mas eu particularmente, eu gosto muito do efeito da toxina botulínica, especificamente para enxaqueca, né? A gente sabe hoje que a toxina botulínica, Aline, ela não é usada só para paralisar o músculo ali, para dar aquele efeito estético. Ela tem um trofismo, ela gosta muito mais do nervo do que do músculo. E tem estudos de trabalho que mostram que quando você faz a aplicação nas terminações nervosas nos pontos certos, ela consegue caminhar pelas terminações nervosas, caminha no nervo até chegar no núcleo sensitivo do trigêmeo. Então ela anda e dessensibiliza o paciente. Por isso que ele consegue ficar muito tempo sem dor. Então é um tratamento que eu gosto muito. E o que eu vejo em alguns pacientes, né, não estou te falando todos, porque também depende de vários fatores, né? Depende da parte mental, parte ansiosa, se está atividade física ou não. Mas eu tenho alguns pacientes que a gente vê um processo de dessensibilização. O que você vê no botox estético, que às vezes você faz botox várias vezes e ele não dura tanto, não dura 5, 6 meses. Com relação à dor, é ao contrário. Eu vejo paciente que, em média, pode durar 5, 6 meses, daqui a pouco 8. Eu já tive paciente que já fez anual e ela ficou super bem. Doutor, não usei nada de analgésico.
Tá dando aqui agora, tô fazendo 12 meses do Botox, começou a doer de novo, eu vim te procurar. Então, Nossa, é, eu fiz o tratamento com Engalite, realmente é muito caro. é caro, Foi um tratamento é que, caro. infelizmente, para mim, não surgiu Uhum, nenhum efeito. uhum, E depois, aí, pouco tempo depois mesmo, foi quando eu te conheci, e aí a gente fez o Botox. uhum. E aí sim eu realmente É, notei uma diferença. tem uma, Estou puxando para o que você falou agora, porque exato. para mim funcionou muito melhor do que os anticorpos monoclonais, apesar de Sim, que sim. é um tratamento que está sendo super É, falado aí, né? sim, sim, sim. Tá sempre super falado, mas é muito caro e a durabilidade eu não vejo tanto. E o custo-benefício do Botox é melhor. Existem protocolos que alguns centros fazem em São Paulo. Tem até uma influenciadora famosa, Virginia, que ela faz de 3 em 3 meses. Ela vai lá, aplica os Botox, faz o bloqueio e ela tem um perfil parecido com o seu. Assim. Dói Aham. aqui, dói o pescoço, da tensão, do estresse, né? Que gera uma dor de cabeça, que é 80, 90% do que a gente pega com dor crônica, com cefaleia, Sim, com dor de cabeça crônica. sim. Então, ajuda muito a toxina, não só por conta disso, porque ajuda também a diminuir a tensão muscular, a contratura, né? Além de ajudar na profilaxia da dor de cabeça, porque ela dessensibiliza. É como se, é igual eu falei, que o cérebro de quem tem enxaqueca é aquela palhazinha seca, que qualquer fagulha ela queima. Se você faz um tratamento com Botox, você molha um pouco aquela palha. Então fica muito mais difícil de você queimar ela, entendeu? Então, assim, às vezes até pacientes têm relatos de pacientes que, outrora, gatilhos que dizem, doutor, toda vez que eu tomava vinho eu tenho dor de cabeça. Doutor, eu consegui tomar uma taça de vinho ontem. Então, assim, você já consegue ver algum tipo de benefício. Então, Sim. eu sou um entusiasta da toxina. Nossa, eu também. Eu também. Uma dúvida aqui de uma pessoa sobre a touca, que eu queria até te perguntar. Porque tem a touca que é gelada e tem a Hum, touca que é quente. Para nós que temos enxaqueca, né, temporal, qual é a certo. indicada? Porque um é vasoconstritor, o outro é Exato. vasodilatador. Qual usar? Se você pensar na fisiopatologia da dor, é igual eu tô te falando, por exemplo, sua dor é muito na têmpora. Por quê? Porque quando você tem algum problema, está estressado no trabalho, alguma coisa, o músculo contrai, contratura do músculo temporal aqui, o nervo auriculotemporal, zigomático temporal está aqui, ele pode contrair e ser um gatilho. Então, o que é mais interessante? Quando o músculo contrai, a vascularização desse nervo ou do músculo fica um pouco prejudicada. Então, você tem que melhorar. É mais interessante a quente. Se você coloca a gelada, pode ser pior e até a situação. Então, a morninha é mais adequada. Apesar de que a gelada dá a sensação na pele que está aliviando um pouco por causa do tato, né? Da sensibilidade tátil da pele. Mas em termos de vasodilatação, a quente é melhor. Tava fazendo errado, agora eu já vou fazer. Tava fazendo totalmente É, errado. experimenta fazer com a quente, aí você vai ver. Eu acho que você vai ter mais, vai ser mais efeito. Então, o tempo que você demora para relaxar, para atingir aquele grau de relaxamento, para não tomar o remédio, provavelmente vai diminuir. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, eu sempre me esqueci de fazer Uhum, quando eu estava nas consultas com o senhor. Quando eu tenho enxaqueca, e eu já vi um documentário de uma pessoa que mora na Escandinávia, que ela teve um problema assim, ela teve que amputar uma das pernas, e ela, porque ela sentia, e depois que ela amputou, a outra perna dela, ela continuou com muita, é uma dor assim surreal. E aí, o que, que ela começou a fazer como tratamento? Aliás, ela cavou, eles cavam o gelo lá, né? E uhum. entram debaixo daquela água lá de menos, sei lá, 30 graus. E sempre que ela entra debaixo daquela água, a dor dela para na mesma hora. E aí eu já observei que, assim, eu não sou muito de piscina, mas uma vez eu estava com enxaqueca e eu falei, eu vou testar. E eu entrei debaixo de uma piscina gelada. E, doutor, eu tava com enxaqueca aqui. Na hora que eu entrei na piscina e abaixei e fiquei sentada, a minha dor de cabeça parou na mesma hora. Ou seja, se eu conseguisse respirar lá embaixo, eu ia ter ficado 1 hora lá, 2 horas facilmente só para parar de sentir dor. Que relação é essa que tem com a água gelada?
corta, não é que corta, Aham. mas que pelo menos a pessoa na hora ela não sente dor. Porque nesse documentário mesmo, a pessoa tinha um problema gravíssimo de uma dor onde ela amputou a perna, era uma dor insuportável, ela tomava remédio desses assim, desses que você usa mesmo no BSV, muito fortes, e ela tinha um alívio, tem um alívio, na verdade, ela é uma nadadora que bateu uma meta e depois eu vou até Uhum. te falar do documentário. E ela todo dia acorda cedo e ela vai lá e entra e fica horas embaixo daquela água congelada para ajudar no alívio da dor que ela sente. Eu queria saber qual é a relação disso, É. assim. Ó, hoje em dia existe um tratamento que a gente chama de crioanalgesia, que é a gente pode congelar, por exemplo, o nervo occipital, o nervo que te dá mais gatilho. É um tratamento que existe hoje, a gente já está conseguindo fazer para alguns pacientes. Ah, que só tem doutor, tem um gatilho só aqui na têmpora. Meu nervo começa a doer aqui, tem como você congelar esse nervinho aí, ou congelar o nervo occipital aqui. E aí ele tem uma pontinha que você liga num aparelho, ele resfria essa ponta e você congela, traz a região do nervo para menos 40 graus. E ele fica, a gente chama de ice ball, e ele fica congelado e ele perde a sensibilidade do nervo por um tempo, né? Mais ou menos um tempo. Varia muito também, de 4 a 6 meses, o tempo desse gelo, que é a crioanalgesia. Serve para tratamento de dor neuropática, herpes zoster, nevralgia pós-herpética, perdão. E então, assim, qual é o princípio disso? Quando você congela o nervo, você desatura aquelas fibras sensitivas de dor que são as mais finas. Então, muito provavelmente o que acontece é o seguinte, como eu estou lhe falando, se você coloca uma temperatura não tão baixa, levemente frio, que você até tolera ali por um tempo, ela vai piorar. Agora, se você afundar numa temperatura muito baixa, ela vai desensibilizar suas terminações nervosas. E aí pode melhorar, entendeu? E Mas esse tem que ser tratamento? temperaturas muito baixas. Mas eu não vejo, assim, só falando. Tá. O tratamento que essa paciente nórdica e essa moça faz é totalmente off-label, isso aí não tem comprovação científica nenhuma, Ah, tá, entendi. tá? Agora, a crioanalgesia tem sim, tem um efeito duradouro bom. E essa crioanalgesia, né, que você falou. Isso, Ela é isso. feita também, por exemplo, que nem o PSV que eu faço, de 3 em 3 meses, assim, Na verdade é um período maior. Seria mais ou menos como se você fizesse um botox junto. Então, se você consegue, porque, assim, depende do tratamento, você tem que pedir pro convênio, o convênio tem que liberar, é caro. Então, aí você faz. O ideal hoje em dia seria fazer ela junto com uma toxina. Mas é claro que tem que individualizar cada caso, né? Para saber de que forma que você vai agir. Mas aí dá uma durabilidade maior. Então, assim, é diferente do BSV, né? Por volta dos 6 meses. Você faz um congelamento do nervo, o paciente pode ficar bem até 6 meses e pouco. Mas também é aquela coisa, depende de N fatores. Eu não posso depositar todas as minhas fichas nisso, porque não é só disso que depende. Mas não, ajuda, mas é ajuda. individualizado. E aquela questão que você falou, né, Aline? Hoje em dia, por que eu sou muito fã dessa área da intervenção? Porque você faz um bloqueio, faz uma crioanalgesia, faz um botox, você faz aquela intervenção, pouquíssimo efeito colateral, praticamente zero. Diferente de você tomar um topiramato por 5 anos da sua vida todo dia. Você vai esquecer o nome da sua mãe com o tempo. Sim, Né? sim, eu tomei um ano e eu esqueci um monte de coisa, foi horrível. Ele é padrão ouro, ele é nível A de evidência de reduzir a crise de dor de cabeça e a frequência, mas ele tem esse efeito colateral absurdo de acabar com a cognição da pessoa, da memória. Então, não é um remédio, não é medicação, assim, eu usaria se eu sei que eu vou fazer outra coisa para aquele paciente, só por um tempo, entende? Eu não usaria a longo prazo por meses e anos. O efeito ser muito deletério, principalmente paciente mais jovem. Entendi. Nossa, interessante. Quanta informação. É como você falou, realmente é tanta informação. Muita coisa. Não daria para fazer numa live mesmo. É muita coisa. É muita coisa. O povo falando aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque senão o Instagram fica à vontade aí. Tem 10 minutos aqui. Eu vi as pessoas começam a mudar, né, mesmo dúvida aqui de tipo outra falando, né, que desencadeou uma crise quando ela entrou numa piscina muito quente em Caldas Novas, né? Sim. Então você vê, né, realmente cada pessoa
Esse é o que eu defendo, né? A pessoa fazer um rastreamento mesmo dos É, gatilhos dela. tem que ser individualizado. Por exemplo, a enxaqueca da Aline não é igual a enxaqueca da Marta. Não. Cada tipo é um tipo. Entendeu? Com Assim certeza. como cada dor para o indivíduo, ela é como é que é um fenômeno pessoal. Você não tem como comparar uma dor com a outra. Cada pessoa tem sua sensibilidade, tem os seus receptores de dor. Então é muito difícil você subjugar uma pessoa. Ah, não, isso é frescura. Você não sabe o que que ela está sentindo por isso. Ninguém sabe, só aquela pessoa que sabe. Tem uma aqui que está falando aqui, eu uso topiramato 50 Miligramas. miligramas há Uhum. 10 anos. Meu Puxado, Deus, não funciona puxado. para adulto, só para a aura. Que Aham. é um assunto delicado também, porque a aura, É, a gente sabe que, né? é. Tem que ver, assim, o ideal é ver qual tipo de aura é dela, como que começa as crises, porque já tem trabalhos mostrando que a toxina também melhora a aura. Sim. Eu acho que, não sei, né? Não sou médica, mas assim, só opinando mesmo, fazer um tratamento há 10 anos com a mesma medicação, na minha opinião, eu faria só se eu tivesse tendo um excelente resultado, assim, meu Deus, inquestionável, que eu falasse, eu não vou largar essa medicação, porque ela trouxe toda a melhora da minha vida. E a gente, como a gente está falando aqui, né, que a medicação não é o suficiente, né? Tem Não outros é, fatores que não vão é, corroborar para essa melhora, né? com certeza. A aura visual a gente pode até depois Sim, conversar, né? Se a gente pode fazer uma live específica, porque a aura é uma coisa bem mais delicada, tá tendo muita incomoda. notícia agora É. sobre isso, de pessoas que estão indo para UTI, de famosos indo para UTI, aí as pessoas estão falando, meu Deus, os sintomas que eu tenho são sintomas então de AVC, porque dá para Uhum, confundir, né? dá para confundir. Eu tenho E você sabe o que piorou bastante essa questão, não só da aura, mas a piora da frequência de crise de enxaqueca e tudo? Covid. Síndrome pós-Covid. Piorou muito. nossa, não, É o mundo. É o mundo. cara, que é um mundo muito, nossa, A minha mulher sofre de enxaqueca. Eu faço tratamento com Botox com ela ocasionalmente, de 6 meses. Tudo. Quando ela teve Covid, a Aline, ela ficou uma semana de dor direto, nem um Sumax subcutâneo melhorava ela. Eu tive que botar ela no bloco, fazer um bloqueio nela para desligar a dor dela e depois fazer o Botox. entendi. E aí ela fica 6 meses bem, ela responde muito bem também. Aham, Mas assim, ela tem aura, por isso que eu tô te falando. entendi. Quando ela começa a dor de cabeça, ela sabe que vai ter dor de cabeça. Ela já começa a ver meio borrado. 5 minutos no relógio, você cronometra, ela começa a ter crise. E assim, eu tenho uma amiga também muito próxima que teve uma crise de aura, que ela foi para o hospital e ela só avisou assim pra gente, gente, eu acho que eu tô tendo um AVC. E ela tinha uns 24 É, anos na época. Ela falou tem que ela umas que são começou a muito ter, intensas. cara, um borrão de todas as de todas as cores possíveis. Ela perdeu uma parte do movimento do corpo, ela não conseguia falar, ela perdeu a dicção, ela falou, eu estou tendo um AVC. Então, assim, a pessoa realmente assusta, ela fala, o que que é isso? Assim, isso é uma enxaqueca? Porque ainda tem essa, né, da enxaqueca, Tem, isso é só tem, uma dorzinha de cabeça, tem. né? E aí É, a pessoa que tem isso pela primeira vez, ela pensa, eu tô morrendo. é. Aquele bloqueio que a gente. Não sei se eu posso tocar nesse assunto do seu tratamento Pode, específico. pode, pode. O último bloqueio que a gente fez do gânglio aqui Uhum. esfenopalatino, ele trata justamente, ele faz um bloqueio autonômico. Então ele age no sistema nervoso autônomo. Teoricamente, ele melhora esse tipo de sintoma. Que legal, que É, legal. Foi a uhum. primeira vez que você fez Foi, esse em mim, foi. né? Aham, foi. É porque Ah, agora a gente tem um raio-x lá pra gente fazer, né? eu Na vi, e clínica. é tão É, absurdo. Gente, é tão absurdo que quando terminou eu acordei, eu ainda estava com enxaqueca. Eu falei, doutor, a têmpora direita aqui, né, é. ela ainda tá dormindo. E Eu lá ainda vem fiz mais um pouquinho, né? ele ainda veio com um aparelho, ele colocou aqui, ele viu a artéria lá, a artéria, É, né, é, ele e o nervinho do lado, aí vai lá e bloqueia. gente, cara, que médico sinistro é esse? Muito É por isso que cara. eu sou, Mas muito, eu, cara, você é, é incrível. é por isso que eu sou fã da intervenção, porque assim, eu sou fã da intervenção por causa do resultado. O resultado é muito bom. E não só para enxaqueca, para outras síndromes dolorosas também.
E são coisas minimamente invasivas que você faz no consultório, você faz, o paciente não precisa internar, não tem cirurgia, nada. Você faz e o paciente costuma responder. Né? É, A clínica. Você vai lá na exato, clínica, faz, pá, volta para exato. casa, Uhum, né? isso. Aquela coisa da internação, É, né? exato. Né? Isso. Vou ler aqui as últimas perguntas aqui, gente falando que é assustadora a crise, né? Provavelmente alguma crise com a aura. Aí teve Sim. uma pessoa aqui que falou, eu tive uma crise intensa anos atrás, as coisas se moviam na minha frente, estava na É bem casa. complexo, assusta mesmo, assusta. É Foi uma verdade. única vez pensei que estava com um problema muito além da enxaqueca, né? A gente pensa realmente que está É, tendo um AVC, sim, porque sim. os sintomas são muito Eu falo, estranhos. eu falo, eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho em casa, né? A mulher que tem esses problemas. Mas Sim, ajuda bastante. Esse tratamento do ajuda muito. a Célia está falando aqui, ó, graças a Deus não tenho enxaqueca, mas indicarei o doutor para os amigos. Muito É, obrigado, Célia, pela confiança. de verdade, assim, eu sou suspeita para falar, mas Uhum, sério. O que eu passei durante 20 anos foi muito sofrimento. uhum. Foi muito sofrimento. E não é sofrimento só para a gente, é sofrimento para a família inteira. Sim, exatamente. É, Pais, é o marido, são os amigos. é, Você se isola, você recusa convite, é, você é. não tem mais, tudo você pensa que vai desencadear. É uma coisa Uhum, que eu já comentei algumas vezes aqui na rede sim, social, que no meu casamento, no convite, eu coloquei, não usem perfume. olha Não passem que perfume. loucura, né? É. A minha maior preocupação no meu casamento não era eu estar linda, ser o dia mais importante, não Sim. era se eu ia ter Uhum, enxaqueca. E a minha cerimonialista estava com uma bolsa cheia de cartela. Então, assim, é uhum. muito triste a vida de uma pessoa que vive com Com dor. dor. Então, assim, É. eu indico mesmo você, porque, assim, não é só para pessoas que têm enxaqueca. Eu sei que você trata de outras condições, Sim, de outras doenças, sim, e sim, sim. realmente o que você faz está sendo inovador e as pessoas precisam saber cada vez É, mais sobre isso, que você é, é, e os outros é profissionais. muito satisfatório, assim, você ver pessoas que, tipo, que não têm praticamente zero qualidade de vida, tá com dor todo dia, e ela melhora 30, 40, 50, 60%, e ela vai melhorando, e você vai vendo, ela vai mudando o semblante, vai ficando alegre de novo, isso é bem recompensador. Não, total, total. Eu sou muito fã de você, da Érica, da Michelle, de Eu vou toda a falar sua para equipe. elas, eu vou falar Pode para falar elas. que eu adoro, elas sabem disso. Eu sempre me procuro Maravilha, quando eu estou que com bom. dor. Meu tratamento sempre vai estar com, né? Espero que a gente continue aí, com menos Aham, frequência, com menos exato. dor. Vai E ser assim, vai ser. e essa seja a primeira live de outras, né? Porque, como você mesmo falou, é um mundo. É o mundo, é só chamar que eu venho. Mas assim, você pessoalmente, você já tem, você já adquiriu que eu, que eu queria que todos os pacientes tenham, que é a autoconsciência. A autoconsciência é fundamental. Se você não tiver, e se conhecer para saber o que tem que mudar, o que não tem que mudar, fica muito mais difícil. É isso. É isso, gente. Autoconsciência. Excelente live. Parabéns Uhum. aos dois. Muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo por ter Obrigada, aceito Aline. Tchau, o tchau. Boa convite. noite a todos Boa aí. noite. Precisando é só chamar. Chama aí. Até logo. Tchau, tchau. Boa Até. noite.